Olá, tudo bom com você? Quero te desejar, antes de qualquer coisa, um bom dia, uma boa noite, boa tarde. Onde você estiver, quando você estiver, eu não sei se você está na sua casa, no seu trabalho, se você está me ouvindo hoje, se você estará me ouvindo daqui a 2 semanas, daqui a um ano, mas dependendo de onde e quando. Espero que você esteja bem, esteja em paz e consiga entender um pouco da mensagem que a gente tem, poder conversar e refletir um pouco neste dia. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Carlos Henrique, sou enfermeiro, especialista em saúde da família, em saúde pública e atualmente mestrando profissional em enfermagem pela UFES. E a gente vai estar conversando hoje um pouquinho sobre o impacto da pandemia na saúde mental do trabalhador de enfermagem, né, como vocês veem aqui na nota de rodapé. A nossa orientadora, a professora Marluce Cerqueira, que nos apoiou muito nessa questão das pesquisas, né, que vem fundamentando a questão da saúde mental do trabalhador da enfermagem, e não só da enfermagem, mas da população em geral. E é sobre isso que a gente quer conversar e discorrer nesse momento. Bom, mas antes de falar sobre a questão da saúde mental na enfermagem, eu queria conversar com vocês a respeito da saúde mental como um todo no mundo, para depois fazermos um recorte para a questão da enfermagem. Para você entender como a questão da saúde mental é tão sério, vamos para a questão da ansiedade primeiro, para você entender. Hoje os números apontam que nos Estados Unidos 18% da população sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade. 18% da população, ou seja, de cada 100 pessoas, 18 tem algum tipo de transtorno de ansiedade. Já no Brasil, segundo a OMS, a gente tem 9,3% da população com algum tipo de transtorno de ansiedade, ou seja, de cada 100 pessoas, praticamente 10 tem algum tipo de ansiedade. O Brasil hoje é o país com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. Você tem noção do que é isso? Um país do tamanho do Brasil ser o primeiro em número de pessoas com transtorno de ansiedade? Né? E não só na questão da ansiedade, a questão em geral, mas trazendo um recorte para a enfermagem, a gente percebe que uma das profissões que mais sofrem com ansiedade é a enfermagem. Por que isso? Porque normalmente as pessoas que mais sofrem de ansiedade são as mulheres, e a enfermagem é uma profissão hegemonicamente feminina. E com isso, a gente percebe que muitas dessas enfermeiras acabam absorvendo também a questão da ansiedade por inúmeros fatores, como a carga horária, a questão do trabalho doméstico, baixos salários, enfim, inúmeros fatores que levam essas mulheres trabalhadoras da enfermagem a exercer também algum tipo de transtorno de ansiedade. Mas não só na ansiedade, quero falar para você de casos mais complexos, como o suicídio. E para a gente falar um pouquinho sobre suicídio, eu vou te mostrar alguns números que talvez você não ouviu falar ou não se atentou. Conte comigo. 1, 2, 3. Contou? Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa tentou o suicídio nesse momento. É isso mesmo. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta suicídio no mundo. E a cada 40 segundos, veja bem, a cada 3 segundos, uma pessoa tenta suicídio. E a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. E se não fosse só isso, a cada pessoa que se suicida, né, que morre por suicídio, cerca de 20 a 30 pessoas, aí tem uma variação de acordo com alguns autores, tentam suicídio. E a gente tem no Brasil hoje também, conforme a Organização Mundial de Saúde, que 800 mil pessoas a 1 milhão de pessoas cometem suicídio no mundo. Ou seja, se 1 milhão de pessoas cometem suicídio,
eu tenho uma estimativa que 20 milhões de pessoas tentaram suicídio no mundo. Você parou para pensar nisso? Veja bem, eu vou repetir, que a cada uma pessoa que comete suicídio, 20 a 30 pessoas tentaram suicídio, nessa proporção. E no mundo hoje, cerca de 1 milhão de pessoas cometem suicídio. Então, por estimativa, eu tenho que 20 a 30 milhões de pessoas tentaram suicídio. E que o Brasil hoje anda na contramão da questão da prevenção do suicídio. E que no Brasil hoje, também segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente tem cerca de 30 a 35 mortes por dia por suicídio. E que a gente tem um caso de morte a cada 46 minutos. Um caso de morte a cada 46 minutos. E que no Brasil é a segunda causa de morte de jovens, repito, de jovens de 15 a 24 anos. Você já parou a pensar porque os jovens estão tentando se matar, indivíduos de 15 a 24 anos? E o pior de tudo é que esse número de tentativa de suicídio, ele não está somente no número de jovens. Crianças, 5 anos, 8 anos, já estão tentando suicídio. E não somente isso, não só na questão da faixa etária, mas até também no tipo da população. Hoje nós encontramos inúmeros religiosos, sejam eles católicos, sejam eles evangélicos ou de outras religiões, até mesmo de matrizes africanas, que estão hoje incorrendo por esse comportamento suicida. Nunca se podia imaginar, anos atrás, evangélicos ou católicos, religiosos de forma em geral, buscando o suicídio. Mas hoje o número crescente de religiosos é assustador, é robusto, que é algo que nos assusta muito, porque, segundo as pesquisas, um dos fatores protetores para o comportamento suicida é a religiosidade. E hoje os religiosos eles estão buscando, digamos assim, um comportamento suicida como uma forma de lidar com os seus problemas. Mas por que a gente está falando sobre isso? Bom, infelizmente a enfermagem ela não está dissociada desta população que sofre com ansiedade, sofre com o transtorno pós-traumático, com o transtorno de ansiedade generalizada. A enfermagem não está dissociada dessa população. E quando a gente percebe o contexto da pandemia, com a sobrecarga de trabalho, com o distanciamento familiar, com o número de mortes que esses profissionais estão vivenciando no seu dia a dia, com o isolamento social muito maior dos seus entes queridos, dos seus filhos, com o contexto ao seu redor de profissionais, não só da enfermagem, mas outros profissionais também que estão cometendo suicídio, né? E as pesquisas apontam que a cada pessoa que se suicida, cerca de 130 pessoas são afetadas, né? Sejam emocionalmente, sejam de diversas formas, são afetadas pelo suicídio, segundo a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio. E quando a gente abre uma perspectiva para observar a enfermagem com todo esse contexto, né, de sobrecarga de trabalho, isolamento social, isolamento da família, número de mortes, a gente começa a pensar e projetar e a perceber, não só em pesquisas, mas também por contextos midiáticos, como a enfermagem tem sido afetada. Como a enfermagem tem sido afetada? Primeiro, inúmeros afastamentos por questões psiquiátricas. Afastamento por adoecimento, afastamento por estafa, burnout e entre outros fatores. E esses trabalhadores eles não têm de onde tirar o seu sustento a não ser da enfermagem. E por conta disso eles continuam vivenciando
esse fator de estresse, de ansiedade e de depressão, que é o trabalho, seja hospitalar ou seja na atenção primária em saúde. E como lidar com essa problemática que é tão veemente, que é tão assustadora na enfermagem? O que as prefeituras, o Estado, as instituições que cuidam da gente, como o COFEM, como o COREM, enfim, os nossos gestores, as entidades hospitalares, o que essas entidades farão pela enfermagem? Porque a questão da saúde mental, ela pode ser preservada, ela pode ser cuidada, ela pode ser prevista e ela pode ser conduzida. O indivíduo que ele passa por uma questão de ansiedade, ele pode ser questionado sobre a sua situação mental, ele pode ser, essa ansiedade ela pode ser medida e ela pode ser conduzida e tratada. Não só a ansiedade, mas também a depressão. Não só por aspectos comportamentais, mas por avaliações psicológicas ou outras avaliações, eu consigo perceber o nível de depressão que esse trabalhador da saúde, esse trabalhador da enfermagem, ele está vivenciando. E uma vez diagnosticado, previsto, o que eu vou fazer com esse trabalhador? Eu mantenho ele no seu setor de trabalho, fazendo com que ele incorra num processo de piora e até mesmo para o desfechamento do suicídio, né? Ou afasta esse profissional e trato desse profissional. Quais são as possibilidades, quais são os vieses que a gente pode enxergar frente a todo esse contexto que a mídia e nós da enfermagem estamos vivenciando? Se a gente não propuser políticas sérias, programas sérios para poder caminhar com esses trabalhadores, conosco, nós não vamos ter desfechos negativos não só para o trabalhador de enfermagem, para o enfermeiro, para o técnico, para o auxiliar, mas também para as pessoas que nós atendemos, que são os nossos pacientes, mas não só os pacientes que serão afetados, os nossos familiares, e não só os nossos familiares, mas também todo o corpo clínico, porque todas essas pessoas que estão conosco serão afetadas porque estaremos cansados, estaremos com baixa produtividade, estaremos com déficit cognitivo, estaremos com uma baixa percepção da nossa produção, estaremos com uma série de reveses que conduzirão certamente para uma iatrogenia, para erros fatais, não só, e que levarão ao sofrimento desse profissional, do nosso paciente, dos nossos familiares e com certeza também dos nossos gestores. Bom, e frente a essas questões, nós temos que refletir nas sérias condutas que teremos que ter diante a essas questões. Bom, uma delas é tratar a pós-venção do suicídio. O que seria a pós-venção? Se você é profissional de enfermagem, com certeza você já perdeu algum colega de trabalho por suicídio. E se você perdeu um colega de trabalho por suicídio, com certeza o seu setor, você ficou extremamente afetado. E a ideação suicida, ela começou a passar por você com uma possibilidade também. E quando alguém do seu setor ou do seu meio cometeu suicídio, quem foi tratar com você? Quem foi oferecer ajuda para você? Quem foi estender a mão para o profissional que também foi envolvido por esse revés? E se a gente não tem essa rede de cuidado para nós profissionais, como poderemos oferecer ajuda
para as pessoas que estarão chegando até nós também com ideação ou comportamento suicida. Como a gente vai poder tratar dessas questões? Então, essas reflexões são sérias. São sérias que parece que quando a gente começa a olhar para frente, a gente não consegue enxergar soluções factíveis, soluções práticas. Porque o que a gente consegue enxergar são simplesmente discursos muitas vezes que nos parecem distantes e vazios, que não conseguem nos atender. E se a gente não se sente atendido, não se sente acudido, não se sente acolhido de fato, a gente começa a trilhar por um caminho que um suicidologista, um psiquiatra chamado Neuri Botega, ele fala de uma forma muito interessante, que são os Ds, né, do suicídio, que é o D da desesperança, que é o D do desamor, o D do desamparo e o D da desesperança. E o D também da depressão. Se a gente não consegue ser acolhido, a gente vai muitas vezes viver todos esses Ds. E segundo Botega, o pior D que a gente pode vivenciar é o D da desesperança. O que é esse D da desesperança? Que uma coisa é o desespero, outra coisa é desesperança. Qual a diferença? Eu vou te dar um exemplo muito prático. Imagine que você caiu no rio e você não sabe nadar direito. Quando você cai no rio e não sabe nadar direito, você começa a se desesperar. Mas nesse desespero, você começa a bater os braços, você começa a gritar e pede socorro, e pede ajuda. Alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Socorro, socorro. Você começa a se debater, você começa a procurar alguma coisa para se apoiar, porque você está desesperado. Mas seu desespero faz você buscar ajuda. Mas, segundo Botega, o pior D que a gente pode vivenciar é o da desesperança. O que é essa desesperança? Imagine você, não sabendo nadar, caiu nesse mesmo rio. E quando você cai nesse rio, você começa a pensar, eu não estou vendo ninguém, eu não sei nadar. Simplesmente eu vou ficar parado e vou afundar e esperar a morte. Isso é desesperança. É olhar para o lado e pensar, eu não tenho o que fazer. Simplesmente quero afundar porque não tem jeito. E muitas vezes nós, trabalhadores de enfermagem, estamos olhando ao redor, estamos passando do desespero e vivenciando a desesperança. Desesperança porque não sabemos o que vai acontecer com a gente, o que vai acontecer com nossos familiares, o que vai acontecer com os nossos empregos, o que vai acontecer com a nossa saúde mental. Se hoje, no estado de intrapandemia, ou seja, no contexto pandêmico, a gente está vivendo isso, no contexto pós-pandemia, a gente vai ver uma situação muito pior. Por quê? Segundo os especialistas, quando a gente vive uma situação de crise, o comportamento de suicídio ele é um pouco menor. Por quê? A sociedade ela tende a ser gregária, ou seja, se juntar para passar por uma dificuldade. Todo mundo se junta, não, vamos passar por essa juntos. Mas depois que passa a situação de dificuldade, cada um começa a entender a sua própria dor, vivenciar a sua própria dor, esse sentimento gregário se desfaz, voltamos para a individualidade, para o individualismo, e cada um começa a viver o escapismo, ou seja, eu vou viver a minha própria dor. E eu vivendo essa própria dor, o índice de ideação, de comportamento suicida e o próprio suicídio, ele começa a aumentar. Então, se a gente acha que está ruim nesse momento de pandemia, pode ficar muito pior no momento pós-pandemia. E o que, repito,
gestores, governo, prefeituras, o Estado, né, eu digo o Estado brasileiro, tem pensado com relação a isso. Muitas pesquisas têm sido geradas já, COFEM, ABEM, enfim, outras instâncias, já tem gerado muitas pesquisas sobre o estado de saúde mental do enfermeiro. E a gente, em pouco tempo, vai ter substância para poder discutir isso aí. Mas não adianta ter substância, ter questões sólidas, se a gente não disparar, se a gente não começar a vislumbrar um cuidado de saúde mental mais sério. E por que eu digo isso? Porque a questão da saúde mental, ela se tornou evidente agora, ela se tornou gritante agora. Mas o profissional de saúde, ele sempre foi ser profissional de saúde, sempre foi um fator de risco para o comportamento suicida. Por quê? Não só pelo estresse que nós vivemos, mas pela proximidade, né, segundo os teóricos, de meios letais. Então, toda vez que o indivíduo tem proximidade com os meios letais, ele tem uma facilidade para o comportamento suicida. Um exemplo disso são pessoas que trabalham no campo, que trabalham com venenos, né, com pesticidas, profissionais da segurança que trabalham armados, e nós que trabalhamos com inúmeras drogas. Então, toda vez que profissionais trabalham com meios letais, a chance é muito maior para o comportamento suicida. Então, nós sempre fomos profissionais que tivemos risco para isso. E dentro desse risco, você que está me ouvindo, você colega da enfermagem, seja auxiliar, técnico, enfermeiro, alguém já te abordou para falar como está a sua saúde mental? Alguém já parou para perguntar como vai você? E, na verdade, essa pergunta é muito importante porque essa é a pergunta do CVV, né, do 188, como vai você? E essa pergunta é importantíssima porque ela é um disparador para poder fazer uma prevenção para o comportamento suicida, não só para o comportamento suicida, mas para o tratamento de saúde mental. Como vai você? E muitas vezes a gente para perguntar isso para muita gente, mas ninguém para nos perguntar como vai você. E o convite que eu faço para você da enfermagem, enfermeiro, auxiliar, técnico, que está sofrendo com a saúde mental, como eu falei no começo da nossa conversa, isso é mais um momento de reflexão. É um momento de reflexão, por quê? Porque certamente você está vivendo o impacto dessa pandemia como todo mundo está vivendo. Só que, como trabalhador da enfermagem, nós vivenciamos de forma diferenciada, de forma exacerbada. Né? Por diversos aspectos, eu já citei no começo. Né? Por isolamento, por ver diversas mortes, enfim. E por sermos trabalhadores da área da enfermagem, a gente tem que prestar mais atenção na gente e buscar ajuda, apoio em saúde mental. Alguns serviços, né, principalmente, eu pesquisei alguns sites, COFEM, ABEM, eles disparam logo quando você abre o site, um balãozinho, né, na página que pergunta, você está sofrendo? Clique aqui. Alguns serviços, algumas prefeituras também já fizeram isso. Você, profissional de enfermagem, está sofrendo? Liga para a gente. Vai ter um profissional de saúde mental, seja um enfermeiro da área psiquiátrica, seja um psicólogo. E esses serviços têm gerado algum tipo de resultado. Mesmo assim, muitos profissionais de enfermagem têm se esquivado de se expor por medo, por vergonha de si mesmo ou de quem está ouvindo. Mas a minha fala aqui é de provocar não só os nossos gestores, não só a quem está acima da gente,
mas também de provocar nós que estamos na ponta, de buscar ajuda. De buscar ajuda porque nós estamos altamente sensíveis a pensar que a morte é uma solução. Mas eu tenho certeza para falar para você que a morte não é a solução. Não é, nunca foi e nunca será. A morte simplesmente é um pensamento de que eu vou me livrar da minha dor. A única coisa que a gente quer no momento de sofrimento é se livrar da dor. E a gente pensa que a morte é a única forma de se livrar dessa dor que é tão lacinante, tão forte, que a gente pensa assim, não há outro caminho. E a gente tem essa visão lacunar, essa visão única, que só tem a morte como saída. E eu quero, de forma veemente, dizer para você que a morte não é a solução. Não é e nunca vai ser. Existem outras formas de lidar com a sua dor. Existem outras formas de lidar com o seu sofrimento. Existem médicos, existem profissionais da saúde mental, enfermeiros psiquiatras, existem psicólogos, existem inúmeras pessoas treinadas para lidar com o nosso sofrimento. E nós, profissionais de enfermagens, temos que estar abertos para poder buscar esses profissionais e buscar ajuda. Nós temos preconceitos, muitas vezes. Nós incentivamos muitas pessoas, mas a gente não busca o tratamento da nossa própria saúde mental. A gente incentiva o outro, mas não busca as nossas próprias vicissitudes, os nossos próprios percalços para poder se tratar. Então a minha fala aqui tem dois sentidos. Para encerrarmos, o Estado, o governo, gestores, precisamos de ajuda, precisamos de cuidado, precisamos de ser atendido, precisamos de acolhimento. Não podemos ficar nem desesperados, nem desesperançados. Segunda coisa, profissional de saúde, colega enfermeiro, técnico, auxiliar. Você que está sofrendo, você que tem uma dor que só você pode entender, mas ninguém, não ache que a morte é a solução. A morte não é a solução. A solução é buscar ajuda. A solução é falar. A solução é contar para alguém. A solução é buscar parceria. A solução é dizer para alguém como eu me sinto. E se alguém não te perguntar, conte para alguém, alguém vai te ouvir. E precisamos estar vivos, não só para cuidar de outras pessoas, mas para cuidar da gente mesmo, para cuidar de nossos familiares e para cuidar das pessoas que nós amamos. Espero que nesse momento de conversa, nesses 30 minutos que a gente está aqui conversando, eu espero ter levado para você algum tipo de reflexão, algum tipo de pensamento que faça você pensar melhor no seu autocuidado, no seu autogerenciamento e como cuidar melhor de você mesmo. Não se esqueça, quem cuida tem que ser cuidado. Quem ama tem que ser amado. E quem presta socorro tem que ser socorrido. Isso não são frases de efeitos. Isso não é uma frase de impacto. É uma realidade que tem que ser perpassada por todos nós profissionais de enfermagem. Porque todos nós, e principalmente hoje, nessa época de pandemia, carecemos de cuidado. Porque todo dia é uma lágrima de um brasileiro que escorre, porque são mais de 400 mil mortes. Isso hoje, 6/5/2021. Não sei quantos mortos serão quando você estiver me ouvindo, estiver me vendo. Mas mais lágrimas serão derramadas. E se não cuidarmos da nossa saúde mental, se não cuidarmos daquilo que nos move, teremos sérias consequências. E essas consequências não só nos atingem, mas atingem toda uma sociedade que está perto da gente. Lembra que eu falei? Se a gente morre, mais de 135 pessoas serão impactadas.
com a nossa falta. Valorize a sua vida. Valorize a vida do seu colega. Pergunte para ele como vai você. E se permita falar também como você está sentindo. E que essa mensagem consiga ecoar não só pelo YouTube, mas também pelos corredores dos hospitais, pelos corredores das unidades de saúde, pelos corredores, enfim, dos cuidados aonde a enfermagem possa alcançar. Muito obrigado pela sua atenção e que, de fato, consigamos viver momentos felizes, momentos melhores nos dias que virão. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.